Aí eu fui É esse trabalho de chegar às diversas aldeias, conviver com as crianças, comer com elas, brincar com elas. Porque os recursos numa sociedade justa ainda não chegaram, mas chegarão um dia. Mas nunca chegará a ternura, a bondade, esse sentimento de humanidade que a fraternidade faz. É isso que mais sensibiliza os espíritos novos.
que é um ato de amor. Não é um ato sociológico, não é uma atividade de salvar a fome, é uma atividade de dignificar as criaturas humanas. Acesse fraternidadesemfronteiras.org.br, escolha o projeto do seu coração e apadrinhe. Acolher Moçambique. Ajude a construir e montar centros de acolhimento e oferecer alimentação, cuidados com a higiene, atividades educativas e culturais a crianças das aldeias de Moçambique. Ação Madagascar. O sul da ilha de Madagascar vive uma das piores crises humanitárias do mundo. As crianças passam fome e bebem água suja. A maioria sofre de desnutrição severa. Estamos na ilha oferecendo alimentação, cuidados com a saúde e educação. Microcefalia, ciência e amor. Pesquisas científicas indicam que quanto mais cedo o tratamento adequado começa, maior a chance de vencer as sequelas. É preciso fazer sessões de terapias todos os dias. O tratamento é de alto custo e a esperança das mães é a solidariedade. www.fraternidadesemfronteiras.org.br O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que nos mostra que para ter sucesso deveríamos fazer praticamente tudo. Boa noite. Vamos iniciar os estudos, nos colocando numa posição confortável. Nesse início, quem conseguir fechar os olhos, pode fechá-los, sentindo uma energia de harmonia descendo por todo o corpo, drenando as tensões e as preocupações do dia a dia, nos colocando inteiramente no estudo dessa noite, absorvendo o máximo possível de auxílio para a nossa caminhada, nos permitindo, a partir de agora, receber os auxílios que a gente veio buscar aqui na casa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Neuza, diga. Eu vou começar com esse vídeo aqui. Ele traz dicas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, de como ir conduzindo a nossa caminhada dessa existência. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que nos mostra que para ter sucesso deveríamos fazer praticamente tudo ao contrário do que fazemos. A maioria das pessoas pensa assim: quando eu conseguir essa promoção, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu acabar de pagar as prestações do meu carro, eu vou ser feliz. Mas as coisas não funcionam assim. Quando conseguimos o que queríamos, ficamos brevemente felizes, mas logo mudamos o foco para a próxima meta, ou melhor, para o próximo problema. O erro está na fórmula. Achamos que o sucesso traz a felicidade, mas a verdade é que a felicidade traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade
que até os alunos de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, tiveram problemas para entender, o que fez com que o curso de Psicologia Positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade. Daí nasceu o jeito Harvard de ser feliz, onde o autor Shawn Achor, que diga-se de passagem, tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks, mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso. E ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso. Nas suas próprias palavras, se conseguirmos que alguém aumente os seus níveis de otimismo, ou aprofunde a sua conexão social, ou aumente a sua felicidade, todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente. Foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal, o nível de otimismo que eles apresentavam, mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa. No final de um ano, o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19%, e no final do segundo ano, em 57%. É difícil de acreditar, mas Shawn Achor explica. Só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas. Os outros 75% são previstos por 3 categorias gerais. O otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios, sua conexão social, que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais e a maneira como você lida com o estresse. E finalmente, Achor diz o que quase todo estudante adoraria ouvir. As suas notas na faculdade dizem tanto sobre o seu futuro salário quanto jogar um par de dados. Então tá, ser feliz e otimista é o que nos traz sucesso. Agora só falta descobrir como ser assim. Vamos ver as 4 principais lições do livro. Primeiro, podemos moldar como o nosso cérebro enxerga o mundo. O efeito Tetris. Um estudo mostrou que pessoas que jogaram Tetris várias horas por dia durante 3 dias seguidos passaram a enxergar o mundo todo como um grande jogo de Tetris. Elas ficavam imaginando blocos nos seus pensamentos, enxergavam todos os objetos do dia a dia se encaixando, estantes de livro, móveis da sala, carros na estrada, e até sonhavam com blocos caindo e sendo organizados. O que isso mostra é que nosso cérebro pode ser treinado para enxergar o mundo de uma certa forma, seja ela negativa ou positiva. Então você deve criar hábitos positivos que moldem o seu cérebro dessa forma. E eles são muito mais simples do que você imagina. O principal deles é gratidão. Escreva todo dia de manhã 3 coisas pelas quais você é grato. Use 2 minutinhos para mandar uma mensagem ou um e-mail de agradecimento para alguém assim que você chegar no seu escritório. Isso é um hábito utilizado por empresas como Facebook e Microsoft. Além disso, o livro também recomenda meditação e exercícios físicos. Segundo, veja problemas como desafios, não ameaças. O autor chama isso de cair para cima ao invés de cair para baixo. Após cada falha, crise ou catástrofe, 3 coisas podem acontecer. Ou nada muda, ou você fica preso em um espiral negativo e mais coisas ruins acontecem, ou você volta mais forte do que nunca. Não preciso dizer que o terceiro é o melhor cenário. E a parte boa é que sempre que algo ruim acontece, o seu cérebro cria vários cenários alternativos imaginários, e é aí que você deve assumir o controle. Você tem que escolher acreditar no cenário alternativo que vai te fazer trabalhar mais, ao invés do que vai te fazer desistir. Pensa nesse exemplo. Antes da fama, os Beatles fizeram uma audição com a gravadora Decca e foram recusados, com alguma desculpa sobre guitarra elétrica está saindo de moda e até que eles não tinham nenhum futuro na música. Como bem sabemos, eles não desistiram, e 3 meses depois foram contratados por outra gravadora. O resto é história. Como o próprio Achor diz, eu não me importo nem um pouco se o copo está meio vazio ou meio cheio, desde que eu possa enchê-lo. Terceiro, não abandone os amigos, não pare de socializar. Qual a primeira coisa que fazemos quando estamos atolados de trabalho? Abandonamos totalmente a nossa vida social para dedicar o máximo de tempo a esse trabalho. Novamente, errado. O que Shawn Achor viu na sua pesquisa foi que os estudantes que praticamente moravam na biblioteca e comiam nos seus quartos para que pudessem usar todo o seu tempo para estudar não eram os que tinham o melhor desempenho. Eles eram os que entravam em colapso nervoso, desistiam e acabavam pedindo transferência para outra universidade. O melhor jeito de sobreviver ao estresse e à sobrecarga de trabalho é justamente o oposto disso. Devemos aumentar o investimento nas conexões sociais. Quanto mais trabalho, mais precisamos de amigos. Mas o que nos impede de pôr tudo isso em prática? Basicamente, é a falta daquele impulso inicial, que faz a gente levantar a bunda do sofá e fazer o que sabemos que temos que fazer. É aí que entra a 4ª lição, a regra dos 20 segundos. Se você conseguir tornar um hábito positivo de 3 a 20 segundos mais fácil de começar, sua probabilidade de fazê-lo de fato aumenta drasticamente.
E o mesmo funciona com os hábitos negativos. Está assistindo televisão demais? Simplesmente tire as pilhas do controle remoto, criando um atraso de 20 segundos no seu impulso de ver TV. Isso certamente vai diminuir o tempo que você gasta nesse hábito negativo. No livro, Schoenmaker conta que dormia com as roupas da academia e com o tênis do lado da cama, para garantir que iria direto se exercitar assim que acordasse. Então, vamos fazer um resumo de tudo isso. 1. Felicidade antes do sucesso. 2. Treine o seu cérebro para ser otimista. 3. Gratidão. Muita gratidão. 4. Caia para cima e não desista. 5. Fortaleça suas conexões sociais. E 6. Para pôr tudo isso em prática, use a regra dos 20 segundos. Ok? Então, muito obrigado por assistir até o fim. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários que eu respondo. Então, dicas para a gente usar no nosso dia a dia. Quem tiver curiosidade pode assistir novamente no YouTube esse vídeo. É o jeito Harvard de ser feliz. Alguém pela primeira vez, na segunda? Sejam bem-vindos. Então, a proposta aqui não é de uma palestra comum, tá? Vocês podem perguntar, o objetivo é não sair daqui com dúvida, desde que eu consiga auxiliá-los. Eu trago aqui um material para a gente se orientar no estudo, mas, por favor, perguntem. Pode haver alguém mais tímido que você com a mesma dúvida, tá? Então, esse estudo se iniciou com a observação de que as pessoas tinham uma recorrência de vir buscar atendimento aqui na casa. E a gente observava que a causa era a mesma, ou seja, não foi resolvido o problema da pessoa. Melhorou durante uns 3, 4, 6 meses e depois ela voltou com a mesma problemática. Então, a doação do grupo, das pessoas do grupo que estão vindo aqui atender, estava sendo em vão, ou com muito pouco aproveitamento. Então, o que a gente observou é que falta um engajamento de quem está sendo atendido também. A pessoa tem que entender por que ela está naquele ponto, por que ela chegou a ficar assim, e qual o papel da pessoa na sua própria cura. Então, sem essa participação da pessoa na sua cura, o auxílio é paliativo, não tem muito efeito. Então, se a gente está aqui buscando de ajuda, precisa algo mudar. O que é esse algo, a gente sabe, mas não consegue botar em prática ainda. Mas se eu entendo um pouquinho mais a fundo as regras da vida, eu sei que vale a pena me esforçar para botar em prática essa mudança. Porque na segunda-feira passada eu falei, todo mundo tem uma receita para falar para a gente quando a gente está com problema, né? Mas eles não aplicam isso para eles, né? E querem que a gente aplique. Então é complicado a gente botar isso em prática, porque são tantas receitas e como eu vou saber qual é que vai dar melhor resultado? E todas são difíceis de colocar em prática. Eu preciso ter muito esforço. Então, se eu entendo as regras da vida, as leis universais que nos regem, aí fica mais fácil de começar essa mudança. Esse vídeo inicial falou de algumas regras, principalmente a lei de atração, né? Então, se eu entendo essa lei, esse mecanismo, eu sei que vale a pena mudar algum hábito, mudar algo que eu estou fazendo. Então, se eu conheço as regras, eu tenho força para fazer a mudança. Então, essa é a proposta, que a pessoa se engaje nessa mudança e não fique esperando o auxílio vir só de fora, que o grupo vai resolver, vai tirar com a mão e pronto, eu não preciso mais me preocupar. Porque se eu entender que eu sou o causador de estar passando por isso, é parte minha também me libertar dessa problemática. Eu não posso simplesmente terceirizar. Se fosse assim, Deus não teria criado a gente imperfeito, né? Então, se não precisa a pessoa mudar, se esforçar, procurar entender como funciona, então cria todo mundo perfeito e está aí o universo perfeito, não precisa mexer nada. Então, nós saímos de Deus simples e ignorantes. Uma mônada divina, uma centelha divina. Simples e ignorante. Então, a gente sai simples e ignorante e vai buscando experiências
para entender e dar valor ao que a gente tem, para dar valor ao que é a evolução, ao que é o universo, qual é o nosso papel nessa caminhada evolutiva. Então, entender o que a gente está fazendo aqui nessa vida, entender que vale a pena a gente se esforçar, que não vale a pena você fugir pelas vias do suicídio. Por pior que seja a situação, essa fuga da vida piora 10, 20, 30 vezes mais o que você tinha para resolver ali. Então, os encontros são abertos a questionamentos. O terceiro ponto é, por exemplo, uma mudança que eu sei que devo mudar, já entendi que devo me esforçar, porque é assim que funciona, eu tento e não consigo. Aí eu busco o auxílio de um atendimento. É algo além da minha capacidade, então uma influência que eu não consigo transpô-la. Aí sim eu busco marcar um atendimento na casa para tratar essa causa específica. E esses atendimentos são marcados no final da reunião. Agora está em torno de 4 a 5 presenças para marcar o atendimento. É a relação em disponibilidade de atendimentos com o número de pessoas procurando, né? O mínimo é 3. E precisa fazer uma ficha de atendimento fraterno, tá? Quando você vai ser atendido, o dirigente vai lá na caixinha lá de fichas e vai buscar o nome de vocês, para ele saber do que se trata e já ter uma informação inicial para não perder muito tempo durante o atendimento, de saber tudo que precisa ser tratado ali. Então é importante essa ficha de atendimento fraterno. Quem não fez ainda, se informe lá na secretaria o melhor horário para fazê-lo. Então, as leis universais são basicamente 3 grupos. A lei de causa e efeito, a que está lá no início das grandes religiões, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ou não fazer aos outros aquilo que se a nós fosse feito causando-nos dor. Então, isso é uma lei universal, que está no princípio de todas as grandes religiões. As leis do psiquismo, porque eu penso dessa forma, sinto, reajo dessa forma perante situações, perante pessoas. Então, entender como eu funciono, entender de onde vem isso e o que eu posso fazer para lidar com tudo isso que eu vivo psíquica e mentalmente. Então, se eu entendo esse mundo psíquico, ou pelo menos tenho uma ideia de como ele funciona, fica mais fácil de eu me organizar na minha vida. Eu sei onde vale a pena me esforçar para não alimentar com energias de pensamentos, eu sei onde eu devo me esforçar. E a lei de sintonia vibratória, ou a lei de atração, como falou esse vídeo inicial aí. Então, tudo que eu penso, eu vou atrair situações semelhantes. Se eu começo o dia agradecendo, eu vou atrair agradecimentos. Se eu começo o dia reclamando, eu vou atrair reclamações. É assim que é. Então, uma pessoa que está sempre reclamando de doenças, ela sempre vai estar com alguma doença, mesmo que não seja grave, mas sempre, como ela vibra isso, ela vai estar atraindo isso. E pior é que ela gosta disso, né? Alguém fala que está com a doença, ela diz, não, eu já tive isso e foi um pouquinho pior. Então as pessoas se vitimizam, usam isso como uma forma de receber a atenção dos outros, né? Então você vai atrair isso para você. E vai chegar um ponto em que o teu corpo não vai suportar mais e você vai desencarnar em péssimas condições, né? Porque você bombardeou o teu corpo com energias deletérias durante uma vida inteira. Tem pessoas que querem tanta atenção, ou querem tanto... porque a família é uma reunião de ex-inimigos tentando se ajustar, né? Então tem pessoas que querem tanto controlar os familiares, mas não recebem essa forma de controle, que acabam criando uma doença em si mesmos para atrair atenção e até mesmo dilapidar a fortuna da família, né? Para que todo mundo viva em função dela. Então é o ponto mais baixo de ela tentar controlar os outros, e a família às vezes permite que ela faça isso.
Essa aqui é uma pesquisa do japonês Masaru Emoto, que fotografou a cristalização da água. Ao congelar, a água se cristaliza. Então, com o microscópio ele fotografou esses cristais de água. Então, a água em contato com a gratidão forma aqui um cristal bonito, simétrico, né? E em contato com a vibração de ódio, de raiva, nem forma cristais, né? Fica uma pasta sem forma ali. E nós somos 70% água. Então, a importância do orar e vigiar. Cuidar dos pensamentos, é a lei de atração. Né? Cuida com o que você está pensando, porque todo o teu corpo está absorvendo essa vibração. Mas como a estrutura nossa física é muito robusta, muito forte, a gente não consegue adoecer o corpo de uma hora para outra, né? E o problema disso é que quando ele adoece é quase irreversível, né? Você deixou ele a tal ponto que não dá mais de reverter o processo. Então, o Evangelho é um repositório de leis universais. E como a gente não entendia isso, a gente não botou em prática. É o orar e vigiar, que é sintonia vibratória, lei de atração. É o perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos, pagar o mal com o bem, amar o próximo como a si mesmo, não julgar. Agora eu entendo que vale a pena seguir essas orientações. E não é mais religião. É religiosidade, é vivenciar o Evangelho. Não é só da boca para fora, não é só lá no momento semanal de culto, de reza, ou de missa, ou de palestra. Agora eu sei que eu devo trazer isso para a minha vida, para o meu dia a dia, que eu sou o maior beneficiado de botar isso em prática. E não tem mais caráter de religião. É algo bom para mim. São as leis universais que regem a minha caminhada. Então eu sei que vale a pena eu botar isso em prática. Nós aqui percebemos, no nosso campo mental, temos acesso a nível consciente aos aprendizados, conhecimentos e memórias e vivências atuais desta existência. É o que eu tenho acesso na minha parte consciente. Mas atrelado a isso eu tenho toda uma parte inconsciente. O nome já fala, né? Inconsciente. Eu não tenho consciência disso, eu não percebo isso diretamente. Mas, por eu não perceber, isso não deixa de me influenciar. Então eu estou em contato íntimo com o meu inconsciente e sinto as vibrações do meu inconsciente. E isso é muito forte, determina o rumo da nossa caminhada, se a gente não se atinar para o efeito que isso tem na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que em uma vida passada passou os outros para trás, foi um caloteiro, e viveu em função da inexperiência de outras pessoas, tirando o dinheiro, os recursos delas, em algum momento essa pessoa vai ver que colheu resultados negativos e nessa caminhada evolutiva, ao longo de várias vidas, ela vai chegar à conclusão que não deve mais viver assim. Então ela pede uma existência onde ela vai botar à prova essa determinação que ela teve para si mesma, né, de mudar, de ser honesta. Então a pessoa nasce hoje com a proposta de ser honesto, de não agir mais assim, de tratar todas as pessoas com respeito, de não se aproveitar mais de ninguém. Então ela vem com a proposta de mudar, mas essa memória dela de passar dessa vida de passado, onde ela passava os outros para trás, ainda está no inconsciente dela. Então ela tenta fazer um negócio, tenta vender um terreno, vender um carro, mas ninguém compra, porque o outro sente essa vibração que está no inconsciente. Então, e aí os familiares falam, poxa, uma pessoa bem intencionada, honesta, não vai para frente no trabalho, está fazendo tudo certo, por que isso? E acham que é injustiça, né? Não é. Então precisa tratar a causa disso lá no passado, tirar esse caloteiro de lá, trazer para o momento presente, para ele não estar mais vibrando no teu inconsciente, e aí sim a pessoa começa a conseguir botar em prática a proposta dessa vida. Ou um caso de tortura ou escravidão, né? O pai lá do passado, o carrasco lá do passado, que estava açoitando,
vai ter que devolver a vida, né? Então geralmente vem como pai ou mãe. E aí hoje em dia, eu sei que devo agradecer para o meu pai, por todos os recursos que ele me deu, as condições que ele me deu de ter uma vida digna, de estudar, de conseguir uma estabilidade profissional. Ele me deu condições para isso e eu não consigo ter gratidão verdadeira por ele, não consigo chegar e dar um abraço verdadeiro. Porque no meu inconsciente ainda vibra lá o escravo no tronco apanhando, sendo chicoteado. Então eu chego perto dele e não consigo ser verdadeiro. E quando eu tiro esse escravo dessa condição de sofrimento, a partir daí eu começo a conseguir botar em prática isso que eu sei que devo fazer. Então, todo esse grupo de vidas passadas nos influencia. Outra com preconceito. A gente já teve vida no meretrício e agora, se essa vida não está resolvida, se ela sofreu muito por isso, o meu contato hoje com essas pessoas é de preconceito. Eu não aceito isso, eu acho que isso é errado. Acho que essa pessoa não está certa, que ela é pecadora, que ela é menos do que a gente. Então isso gera preconceito também com relação à cor de pele, né? Então se essas vivências estão ativas ainda no meu inconsciente, eu sofro essas influências. Sei que não devo ser preconceituoso, mas intimamente sou. Eu sinto ainda esse preconceito, mesmo que eu não externe ele. Então nós já vivemos de tudo. Uma vida lá na nobreza muito aflorada faz com que a gente ache que todo mundo tem que estender um tapete vermelho para a gente passar. E quando um plebeu lá do passado vem e passa na nossa frente, a gente fica indignado, né? E não sabe por quê. Essas reações exacerbadas que quem está olhando de fora não entende, né? Não precisava ter agido dessa forma. Então explodiu ali naquele momento. Então essa turminha aqui influencia a gente muito. É inconsciente para a gente, mas isso tudo está vibrando intensamente. Vive intensamente. Só não tem mais um corpo físico. Então, para cada um desses, eles não morreram ainda. Eles acham que estão vivendo ainda naquele tempo. Porque perderam o corpo físico, não estavam conscientes nesse momento, e quando voltaram a si, estavam com um corpo, não notaram que não era mais o corpo físico, que era a alma, porque a alma é parecida com o corpo físico, e continuaram vivendo. Em alguns momentos apagam, como se fosse uma hibernação, e quando a gente entra em contato com algo que eles viveram, eles afloram, acordam e nos influenciam hoje. Então a nossa proposta aqui é tratar cada uma dessas causas de passado que não deixam a gente ter uma vida plena hoje. E se eu sei da existência disso aqui, eu sei aonde buscar, eu sei aonde tratar. Então essas personalidades múltiplas é cada uma dessas vidas de passado aqui. Isso aqui é todas as vidas de uma mesma pessoa, tá? Não era de outro, não. Só que essas minhas vidas passadas interagem com as vidas passadas da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. E essa turminha entre si pode ficar brigando ainda hoje, mentalmente. E isso gera muito desconforto para a gente. Pode influenciar brigando, pode influenciar estimulando a vícios, pode interagir estimulando a desentendimentos hoje. Aí nasce um filho bonitinho, que é inimigo do passado, e faz o casal se separar. Estava tudo bem até a gravidez. Nasceu o filho, virou no inferno o relacionamento do casal e acaba se separando. E aquele bebê bonitinho ali é o causador. E a gente não entende isso, e não entende por que aconteceu. Diga. E a depressão pós-parto? Não, o que eu vou falar não é regra, tá? Mas acontece muito. Geralmente a depressão pós-parto é um companheiro da mulher que, como ele encarnou, deixa de ser companheiro lá no plano astral, né? Então ela perdeu a companhia que estava lá fora. E aí com todas as dificuldades da gravidez, do parto, do início e da criação do filho, isso tudo acumula e gera essa depressão pós-parto.
Ou pode ser também de um inimigo do passado, que é a parte vítima dela, que ainda vibra no inconsciente dela, se vê tendo todo aquele sacrifício para permitir dar a vida para aquele ser. Então não se conforma com isso. Então precisa investigar. A depressão pós-parto é altamente tratável com captação. Você busca a causa disso e ajuda em muito a pessoa. E não é frescura não, isso acontece mesmo. E às vezes precisa até medicar nesse período inicial para evitar qualquer acidente em casa, né? Porque a mãe é responsável pela vida de um bebê, a mulher é muito sensitiva, ela percebe muito essas influências do psiquismo e pode, no momento de um apagão desses, até matar o filho, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso, é muito sério isso. Não é frescura, não. Então essas turminhas aqui que interagem entre si, vivem no meu inconsciente, vivem no inconsciente da minha esposa, dos filhos, como eu falei antes, e então não é só meu. O que é meu de passado já teve ligação com quem vive comigo, com o meu patrão, com o empregado. E isso tudo fica interagindo na minha vida e eu não entendo porque tenho tudo para ser feliz, mas não consigo. Não tem nada de errado, mas não tenho paz de espírito. Então a gente precisa começar a organizar essa nossa área aqui, pouco olhada até bem pouco tempo. E isso também é natural e normal. Até agora, com o plano de provas e expiações, a gente não tinha muito tempo para esse autoconhecimento. A gente vivia em função de estar buscando o pão de cada dia, de estar protegendo a si mesmo, aos familiares. Então não tinha muito tempo para isso. Agora que a vida está um pouquinho mais confortável, que a gente está conseguindo parar, não tem mais tanto esse trabalho braçal de parar e se autoconhecer. Então, antes, quem está lá na roça trabalhando todo dia nem tem tempo para deprimir, né? Não pode se dar esse luxo, né? Hoje em dia não, como a gente tem mais essa calmaria mental, a gente sente a influência desse povo aqui, e é normal, porque é a hora da gente começar a observar e tratar essa questão. Walter, e em crianças também se manifesta o inconsciente? Sim, só que até os 7 anos não está ainda completamente no psiquismo da criança, ele age por fora, né? Porque a encarnação termina aos 7 anos, é onde o espírito está 100% já inconsciente do mundo espiritual e totalmente consciente no novo corpo físico. Então, até os 7 anos, iniciando lá na fecundação, até os 7 anos, é um crescimento de incorporação, né? Começa do zero na fecundação e aos 7 anos está 100%, que não tem mais ligação ou não percebe mais o entorno espiritual. Então é muito comum crianças antes dos 7 anos relatar, estou vendo a vovó, estou vendo o titio que morreu, estou conversando com eles, né? E a gente que não entende diz, para de falar besteira, né? Essa coisa da tua cabeça. Então, porque até essa idade eles ainda percebem muito o ambiente espiritual, porque eles não estão 100% ligados ao novo corpo. E a tendência de quem tem filhos assim é deixar passar, porque depois dos 7 anos isso some. Então a criança, como eu falei, até um bebezinho pode separar o casal. Essa parte está ativa e vai e não aceita a condição. Então não é por maldade, é porque lá no passado aquela pessoa lá da nobreza fez de tudo para ele ficar na pobreza ali e ele teve uma vida inteira de sofrimentos. Porque queria ficar com a outra, né? E fez de tudo para o outro não conseguir se dar bem naquela vida. Então, infernizou a vida do terceiro. Esse terceiro, quando volta agora como filho, também vai querer dar o troco. Então, isso é natural. Porque ele ainda está preso na condição de vítima. Ele só percebe aquela vida onde ele sofreu. E o tratamento de captação aqui é você tirar essa vítima e mostrar para ela, essa vida já acabou. O corpo morreu. E na vida anterior você fez algo parecido com eles. Você também não deixou os dois ficarem juntos. Agora ele não deixou vocês dois ficarem juntos também. Você só colheu o que você plantou.
Então tira da condição de vítima. Aí a partir dali ele não prejudica mais, porque ele entende que não é mais credor e que o outro não é devedor. Diga. Existe alguma forma do casal preparar esse caminho para esse bebê? Sim, a orientação nossa é que se é um filho planejado, antes de engravidar já faz um atendimento para ver quem está na fila aí para vir. Não, é verdade. Vê quem está na fila, já resolve antes, tem alguma dificuldade, já trata e tudo melhora. Você não tem mais os enjoos na gravidez. Geralmente, muito enjoo é incompatibilidade energética. É o filho que vem com muita raiva, você está com raiva daquele que tem que devolver a vida, né? Então gera essa dissonância energética e o corpo da mãe é que paga o pato, né? Ela precisa se liberar de toda essa energia. Mas é através desse mesmo... Isso, do mesmo atendimento. No atendimento você vai abrir e diz, ó, a gente está pensando em ter o filho, a gente está querendo ver quem é que está aí para vir. E funciona, tá, pessoal? E mesmo se já engravidou, tá? Engravidou sem querer ou não foi planejado, faz um atendimento também, vê quem está vindo. Quanto antes é feito esse atendimento, mais influência tem na formação desse corpo. Assim como tem filho que quer vir, né? Que quer fazer isso, ou separar, ou sei lá, ou resgatar. Existe filho que não quer vir. Não, esses aí não querem vir, Tânia. Esses não querem. querem, eles são atraídos automaticamente. Ele está em torno do casal ali querendo prejudicar, e como ele está muito perto, ele acaba sendo atraído para o embrião quando ele é fecundado. Eu não quero ser. Não, ele nem sabe que pode nascer, senão ele se afastaria, né? É uma armadilha mesmo. Tá? E eu tenho uma teoria que geralmente o filho mais velho é o que tem mais diferença com os pais, é porque o que está mais perto cobrando é o primeiro que vem para o corpo. Com exceções, tá? Os primogênitos aí não se julguem que são... Eu gostaria de saber, se assim, ó, nasceu uma bisneta minha, uma neta minha, se ela pode ter nascido reencarnado da minha mãe, que a minha mãe faz 30 anos, é muito perto? Não, o espírito pode reencarnar alguns anos depois ou até séculos depois. Porque né? assim, ela olha a fotografia da minha mãe, ela aponta e ri para minha mãe assim na fotografia. Eu digo, é a minha mãe, né? Seria a avó bisavó já da menina, né? A bisa. Não, pode ser sim, mas o objetivo do atendimento não é esse, tá? O objetivo do atendimento é se ela está tendo alguma dificuldade com o pai, com a mãe, com a tia, ou com alguém, né? Aí você vai abrir a causa dessa dificuldade. Então, o nosso trabalho aqui é em função de uma parte dessa aqui que não está harmonizada, né? Daí você vai buscar essa causa. Em algum atendimento pode vir essa informação. Ah, fui avó, não fui, né? Mas não é esse o objetivo. Pode haver informação, mas não quer dizer que tenha, né? Um aborto espontâneo, né? A criança pode ainda ficar com a gente e não ir, porque se a gente escuta às vezes a criança do lado dizer mãe, não é ninguém, ou né, mãe, posso deitar contigo? Geralmente, aborto espontâneo é que o corpo, se ele der continuidade, vai vir deformado. Então, interrompe aquela gestação naquele momento. E isso já era esperado. Ele estava tão comprometido estruturalmente no aspecto da forma do novo corpo que ele precisa desse choque. Ele precisa ali de 1, 2 meses de gestação para dar uma reconfigurada no corpo astral dele. Então ele vem nesse período, interrompe a gestação e ele se prepara para vir de novo. Pode ser que o próximo filho seja aquele mesmo que interrompeu a gravidez antes. Tá? Ou se o casal não tem filho, esse que veio, você tinha algum débito com ele e você deu essa condição de reestruturar o corpo espiritual e ele volta para se preparar para uma nova vida. Talvez nem seja como teu filho, talvez como neto. Mas você fez esse auxílio para que ele tenha esse suporte para melhorar o seu corpo energético, né? Mais alguém tinha levantado a mão?
Então, a maioria das nossas dificuldades estão nessa parte aqui que nos influencia, que atrai situações que a gente nem percebe que a gente mesmo está atraindo. Então, essa aqui é a parte do psiquismo. Tem também a lei de atração, mas essa eu consigo saber. Se eu estou reclamando demais, só pensando em coisa ruim, eu sei que a causa está nos meus hábitos, né? Então, eu mudo o hábito. Agora, essa causa aqui eu não sinto, eu não consigo ver a causa, eu só sinto a coisa ruim acontecendo. Então, cada uma dessas vidas passadas, que a gente chama de personalidade múltipla, são personalidades vividas em outras existências. Tem identidade própria, aparência própria, hábitos próprios, idade, até polaridade sexual distinta da atual. Suas existências são temporárias, podem perdurar dias, meses, anos ou séculos. E elas despertam ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer. Então elas estão hibernando no meu inconsciente. E aí chegou o espírito para vir como meu filho, aí quem teve ligação com esse que está se aproximando acorda no meu psiquismo. Acordou, estava quietinho lá e como chegou alguém perto, ele se oriçou e veio ver o que é. E geralmente não é coisa boa. Então aí a importância do atendimento antes de engravidar. Então já vê quem está ali e já faz esse auxílio inicial. Não que depois durante a vida não precise ter, né? Mas para que esse início de vida seja mais tranquilo. Então nós tivemos casos de atendimentos que foram revertidas lesões genéticas da criança. Então dá para fazer muito nesse campo, se o grupo familiar tem merecimento, né? Então vale a pena investir nisso, sim. Então, o que pode desencadear, acordar, né? O que eu falei antes da aproximação de um filho, né? Um vício, uma vibração, uma imagem, cheiro, olhar, tom de voz, um som, provocação, ataque, descontentamento, humilhação, medo, trauma. Então, a pessoa tá tudo bem com ela, daí de repente vai fazer carteira de motorista, daí de repente surge um pânico ali. Ela não consegue conduzir o carro, entra em pânico. Não é medo, é pânico mesmo, ela trava ali e não sabe por quê. Aí você vai lá no atendimento e busca a causa disso. Lá no passado tem alguma coisa ligada a estar conduzindo algum veículo e ter causado ou sofrido um grande sofrimento. Então essas personalidades acordam e começam a nos influenciar. Eu falei até agora de causas em vidas passadas, né? Esse texto aqui fala das causas da vida atual. Então não é só na vida futura que a gente vai pagar aquilo que a gente está plantando agora. Muita coisa já é cobrada nessa existência mesmo. Então não é necessário a morte, que a morte abra as portas de tribunais supremos para que o homem seja julgado em definitivo. A vida faz a análise todos os dias e a luta é o grande movimento seletivo, através do qual observamos diversas sentenças. Então a doença julga os excessos. Então a pessoa está com um hábito prejudicial, ou com excesso, ou com pouco exercício físico, por exemplo, está lá sedentária, e todo ano vai lá fazer um check-up no médico, e o médico fala, você tem que parar de beber tanto, tem que se exercitar um pouco mais, e a pessoa diz que não tem tempo, né? Aí depois que infarta ou tem um AVC, quando ganha alta, a primeira coisa que faz é botar em prática o que o médico falou antes dela ter a dificuldade, né? Então a gente acha que acontece com os outros, como a morte, né? A gente acha que só os outros vão morrer, a gente nunca vai, né? E aí quando a água bate na bunda, aí a gente começa a fazer. E para que deixar chegar nesse ponto, né? Então, a doença julga os excessos, vai estar aí já nessa vida cobrando o que a gente não está fazendo de forma correta. A exaustão corrige o abuso.
A aflição reajusta os desvios. O remorso castiga as culpas, a sombra domina os que fogem à luz, o isolamento fere o orgulho, a desilusão golpeia o egoísmo. Cada sofrimento humano é a ação do juízo divino em função na vida contingente da Terra. Então, muita coisa você não precisa ir buscar em atendimento à causa, só observar, fazer uma retrospectiva, o que você fez da vida até hoje. Muitas causas estão ali. Esse texto do Chico, ele ditou depois que desencarnou. O nome do livro é Notícias de Chico, por Samuel Gomes. E nesse capítulo do livro ele fala sobre o autoconhecimento. Então, muita orientação que a gente tem do que fazer da nossa vida é em função da parte externa, de você não cometer pecado, de você estar ajudando, estar fazendo caridade. Mas a gente sabe realmente o que é caridade? Então, o reforço aqui da necessidade do autoconhecimento, de se voltar para dentro de si mesmo, de se autoconhecer, de se perceber. Porque lá no Evangelho, São Paulo já falava, né, no Coríntios 13, né, mesmo que eu soubesse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Mesmo se desse todas as minhas riquezas para os pobres, sem amor eu nada seria. E o que é amor? A doutrina espírita dá uma definição para isso, igual amor com caridade, porque amor a gente ainda não consegue saber o que é, né? Então, o que é caridade, que seria o que mais se aproxima de amor? Benevolência para com todos, boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E eu só vou ser indulgente quando dentro de mim eu não sentir nem alguma coisa contrária a essa indulgência. Eu só vou ser indulgente para com a pessoa que é preconceituosa se eu compreendo em mim também o preconceito e trato em mim essa causa. Porque senão eu não vou ser verdadeiramente indulgente. Eu só vou dizer que não julgo, mas internamente eu ainda tenho isso. Então a psicologia trata isso como o reflexo, né? Eu percebo no outro aquilo que está em mim. Então eu só vou poder ser indulgente quando eu me conheço, quando eu me tratar. E aí essa indulgência vai ser verdadeira. Quando eu não me ofender com o que o outro faz, é porque eu realmente compreendo que ele está fazendo isso, porque está passando por um aprendizado e que eu também já passei por isso e já resolvi essa situação em mim. Então, geralmente no ambiente espírita, os espíritas pagam muito caro por isso, de falar em reforma íntima, mas de não botar em prática, até por não saber direito como botar isso em prática. Então acha que é só fora da caridade na salvação, que caridade está dando esmola, está dando comida, está dando sopa, está dando cobertor. Não é isso não. Isso é uma pequena parte da primeira parte da caridade, que é a benevolência, boa vontade para com todos. E aí estou aqui toda semana ajudando no meu voluntariado e acho que vou para o céu. E quando desencarna não vai. E aí fica indignado lá. Como é que é isso? Eu fiz tudo que era para fazer e não vieram me receber aqui, né? Então é muito sério. O autoconhecimento já é de 5.000 anos atrás, lá no hinduísmo, né? O conhecimento libera o karma. Os gregos lá. Conhece-te a ti mesmo. Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então é o autoconhecimento. Eu preciso entender como eu funciono. Aí eu me liberto de tudo isso. Não é esperar o marido mudar, o filho mudar, o governo mudar, o patrão mudar. Quando eu mudar, tudo isso ao redor de mim vai mudar. Porque eu vou estar percebendo de uma forma diferente, vou estar olhando de outro ponto de vista.
Assim passamos a nos conscientizar da estrutura ainda obscura da nossa intimidade. Conscientizar de que a gente tem uma estrutura muito obscura ainda e que a gente precisa começar a observar isso para começar a destrinchar o que é. E a gente tem tanto medo disso aqui que não consegue estar em casa sem uma coisa ligada, uma televisão ligada, uma música ligada, porque se fica em silêncio eu começo a perceber essa enxurrada de pensamentos que brota do meu inconsciente. E entro em desespero, não quero olhar para isso, a gente está sempre fugindo disso. E a proposta da meditação é o contrário, você entrar em contato com isso, observar. Não é bom de ver, não, a primeira impressão não é legal, não é agradável, mas é o que a gente é, e é por aí o caminho de se autoconhecer. Que age através de nós em estado de inconsciência, transformando em luz as sombras que formam as personalidades transitórias nas experiências das vidas materiais. Ele está falando aqui de personalidades. Então, essa estrutura obscura ainda, que é o nosso inconsciente, age através de nós, não está dizendo nem que influencia, age através de nós em estado de inconsciência. Nós somos robozinho dessa parte inconsciente ainda. Porque a gente não entende que funciona assim. Então eu me sinto dessa forma e eu sou assim mesmo. E pronto, e ponto final. Pau que nasce torto, morre torto. E acha que é assim, que ele é desse jeito e não precisa mudar. Agora, quando eu entendo que isso não é tudo meu, que eu não assumo para mim a culpa disso tudo, e que está na minha responsabilidade organizar essa bagunça, aí a coisa muda de figura. Aí não vou só mais me aceitar como eu sou, eu sei que preciso melhorar. As doenças, os infortúnios ou fatos constrangedores são a justiça superior convidando-nos de forma incisiva a fazer reflexões verdadeiras e inadiáveis. Então, tudo de ruim que acontece com a gente é um convite a observar algo que precisa ser redirecionado, ressignificado. Precisa ser observado, tratado. Então a doença não é simplesmente uma desarmonia celular. Tem uma causa ali pedindo atenção. Então, se eu sei disso, tudo que acontece comigo, eu vou olhar de outra forma. O que isso quer dizer para mim? O que eu posso ter feito na minha vida para estar desencadeando essa desarmonia celular? Ah, não tem nada, então vou buscar no inconsciente, vou fazer um atendimento. Não estou fazendo nada que eu estou vendo para isso estar acontecendo. Traz a causa disso. E não é uma coisa ruim, às vezes, uma doença. Se eu tenho lá no passado, em atos de desmandos, por exemplo, provocado a morte de centenas ou milhares de pessoas, eu vou precisar resgatar essas pessoas. E isso vai vir como? Na forma de uma doença do que eu mais fiz elas sofrerem. Se mandei cortar a cabeça, aí vem com a voz prejudicada de vez em quando, né? Então, de vez em quando eu tenho um resgate para tratar essa turma. Isso não é ruim. É bom porque num desconforto meu de garganta, em 1, 2, 3 atendimentos, eu resgato centenas de pessoas que eu prejudiquei lá no passado. E se eu não der bola para isso e só ficar curando com anti-inflamatório, antibiótico, eu não vou estar resgatando nada do passado. Então eu preciso entender por que eu estou assim. Porque daí a doença teve o seu fim feito, né? Ou seja, o objetivo era resgatar aquele grupo que ainda estava preso lá naquele sofrimento. Então tudo que acontece comigo é um pedido, um chamado de atenção. Eu preciso olhar para isso e procurar descobrir o que a vida está querendo me ensinar com isso, ou me dizer. Por causa das enfermidades, buscamos por curas espirituais ou milagres extraordinários, numa movimentação desesperada e resistente a esse convite superior. Então, como a gente não entende que isso é um convite para a mudança, a gente fica buscando primeiro uma medicina, porque o remédio é mais baratinho da gente comprar. Quando lá não resolve, a gente fica buscando a causa e a solução num ambiente religioso.
E geralmente acaba recebendo um alívio, mas dali um tempo acaba retornando. Porque você não curou a causa, não tratou a causa. A causa, por exemplo, é nessa parede aqui, digamos que esteja passando um tubo de água ali, e esse tubo está furado. E ele começa a dar uma mancha aqui na parede, dessa umidade. Então, se eu não trato a causa, eu vou lá, chamo um pedreiro, mando tirar o reboco, fazer um novo, chamo o pintor e manda pintar. Aí fica bonitinho. Mas o cano furado ainda está ali. Daqui a uns meses vai estar aquela mancha de umidade de novo. Então, tratar a causa é você abrir um pouco mais, fechar o furo no cano, e aí sim rebota e pinta. Aí você resolveu o problema. Ele não vai continuar lá na frente. Pessoas com câncer que tratam o câncer, pegam no início e acabam extirpando o órgão, a região danificada, se não tratou a causa, vai vir em outro ponto fraco do corpo. Dali 6 meses, 1 ano, volta o câncer. Por isso a orientação, né, de a cada 6 meses você está fazendo um acompanhamento. Porque isso já é histórico que acontece. Se você não trata a causa, ele vai vir em outro ponto. E o câncer é uma drenagem de uma energia, de um morbo energético muito prejudicial que causa dificuldades para o meu corpo espiritual. Então drena no meu corpo físico. O corpo físico é um mata-borrão, ele absorve isso e joga fora. Então tudo que acontece com a gente vai tratar, vai buscar a causa disso. Por que isso está acontecendo comigo? E aí resolve o problema. Ao nos beneficiarmos com o atendimento de um apelo extremado, já recuperados pela ação generosa dos amigos no plano maior, continuamos a caminhar pelas vias do abuso e da inconsciência que criaram as situações enfermiças que enfrentamos agora. Então, por isso, desse nosso estudo aqui, para a gente entender que não basta buscar o auxílio do grupo de atendimento, eu preciso fazer parte dessa cura. Porque vai chegar um momento que o grupo não vai mais conseguir atender, porque o objetivo da vida é que eu mude um hábito, algo prejudicial que eu estou fazendo. E se nessa vida eu não me emendar, na vida seguinte eu vou nascer num lugar onde não tem acesso a esse tipo de ajuda. Aí, pelo sofrimento, eu vou ser obrigado a encarar isso. Não falo aqui que se deva desconsiderar o sofrimento de todos os irmãos, mas a espiritualidade maior não assume o papel de conivência com as atitudes que geram enfermidades, caindo no padrão de irresponsabilidades de expressiva parcela da humanidade com relação ao Pai, que disponibiliza todas as condições para que tenhamos uma vida saudável. Então, o Evangelho é o manual do bem viver. Se eu seguir aquelas 4, 5 orientações, eu não preciso me preocupar. Porque se tiver alguma dificuldade, eu vou buscar a causa e trato, porque eu mudei a minha forma de direcionar a minha vida. Então, se eu estou no caminho certo, tudo ajuda. É o tal do ajuda-te que o céu te ajudará. Então, eu preciso me engajar nessa proposta de autocura. Aí todo o auxílio que vem de fora ajuda. Até uma benzedeira pode curar, um reiki pode curar. Se eu já estou na proposta, a espiritualidade faz o trabalho. Agora, se eu não quero mudar e só fico procurando um milagre, você pode procurar o melhor grupo de apometria do mundo e não vai resolver teu problema. Não vai ser permitido, porque você está querendo apenas se livrar de um incômodo, não está querendo mudar um hábito prejudicial. Alguma dúvida, pessoal? Tenho só uma pergunta para fazer. Diga. No caso lá do Carandiru, morreu um monte de gente. Aquelas pessoas, elas estão livres, vão para o céu, elas ficam lá? Precisaria fazer um atendimento para ver o que é, mas nesses desencarnes coletivos, geralmente tem um resgate envolvido. Né? Como teve na Segunda Guerra, como teve ali no Rio de Janeiro, naquele circo, que o Chico até deu uma mensagem do porquê daquilo, né? Então, em quedas de aviões, sempre tem um resgate envolvido. Naquela Boate Kiss lá do Rio Grande do Sul também. Tá, então, é um resgate de algo que foi feito no passado e agora está se quitando essa mancha kármica. Tá?
Mas nem por isso, só porque é um resgate, que você não vai auxiliar. Então, se eu tenho contato com um grupo de atendimento e me sinto sensibilizado por isso, eu coloco o nome dessa pessoa, desse grupo para atendimento. Eu procuro ajudar. Porque todo aquele que fica sensibilizado por algo,